Vocês já repararam que muita gente que acompanhava o rolê emo foi com o tempo migrando pro indie e agora vice-versa? Nesse rolê, qual o seu perfil? Igual ao Paramore, que abraçou o indie depois de zerar o emo? Ou igual a Billie Eilish, alternativa, mas com referências claras, a estética trevosa, porém eufórica do emo? Bom, não importa, é questão que no vídeo de hoje eu vou tentar brisar sobre o que afinal o emo e o indie têm em comum. Hoje podemos dizer que o indie não tem só uma cara, mas várias caras que marcam os diferentes estilos que formam o que entendemos como música indie. Sendo um braço da música alternativa, o indie hoje não especifica mais o modo de produção e distribuição de música, mas uma sonoridade mesmo. Porém, antes desse cenário atual, onde popstars flertam com sonoridades mais ligadas ao indie, o estilo nada mais era do que uma evolução do rock alternativo, que o próprio nome diz. Era algo paralelo ao rock mainstream, que hoje chamamos de rock clássico. Isso rolou de maneira gradativa e espontânea, por isso o indie não foi o único estilo a desvirtuar o rock clássico. Aliás, a outra grande contracultura a fazer isso surgiu antes do termo indie, e esse estilo era o punk. O punk passou por várias fases, implodiu, se reinventou e ao longo das décadas sempre esteve ligado à música alternativa. E um desses updates, o punk encontrou sua forma mais pop e comercial, mas com a espontaneidade de sempre. O emo. Da mesma forma, o indie pegou o espírito punk do faça você mesmo, e por um tempo o indie era literalmente depender de si mesmo, ser independente. Hoje o emo vive mais um de seus muitos revivals, com grandes nomes do pop se aproximando do som e estética que marcaram os anos 90 e 2000. Enquanto isso, o indie vive uma ressaca de post-punk e bedroom pop, estilos que se destacaram nos últimos anos. Voltando para aquele rolê de romper com o rock clássico, resumindo a parada, o punk surgiu como uma forma de sair daquela ideia de rock ter que soar épico e rebuscado, como se fosse uma escultura grega em forma de música. Junto disso, os conflitos sociais dos anos 70 não conseguiam ser aliviados só com paz e amor ou meditação psicodélica. A realidade era outra e desse contexto surgiram caras que traziam essa crueza de se sentir preso e sufocado pelos padrões da época. Nomes que anteciparam essa estética foram caras como Iggy Pop e The Stooges, The Velvet Underground, New York Dolls, MC5 e Death. Depois veio a era de ouro do punk com nomes mais conhecidos como Pat Smith, Ramones, Sex Pistols e The Clash, e depois disso a galera do post-punk de nomes como Joy Division, Talking Heads e Television. Esse rolê todo ganhou um lado mais underground e sombrio com a chegada dos anos 80. Enquanto algumas bandas evoluíam seu som para o New Wave, outras foram para um lado mais visceral, gerando assim estilos como hardcore e thrash metal. Entrando nos anos 90, enfim, a junção rock alternativo mais punk rock alcançou o mesmo destaque que o rock clássico. E sim, ao dizer isso, estou me referindo ao Nirvana. É importante dizer que essa conexão já acontecia há um tempo. Por exemplo, é inegável que o Joy Division foi tão importante pro punk quanto pro indie. Da mesma forma, bandas dos anos 80 como Sonic Youth e R.E.M. iam cada uma ao seu estilo, juntando o seu lado mais indie, das rádios universitárias, com o seu lado mais punk, das guitarras rápidas e distorcidas. Porém, quando o Nirvana chegou ao estrelato, foi como se essa fórmula tivesse sido zerada, alcançando o seu ápice. A partir daí, essa mistura do alternativo com o punk ganhou uma abordagem menos séria e existencial, indo para um lado mais juvenil e transicional entre a adolescência e a vida adulta. O rock alternativo passou a ser mais conhecido como indie rock, enquanto o punk rock foi aos poucos crescendo comercialmente como o pop punk e até chegar no famigerado emo. Como eu disse, e vocês já estão cansados de saber, o termo indie veio da designação da forma de produção e distribuição de algumas bandas de fora do mainstream. Já o termo emo tem uma origem mais específica que remete ao modo como eram definidas as bandas oitentistas da cena de hardcore de Washington DC. Esse termo era mais usado para as bandas que eram mais emocionais, com músicas não tão curtas quanto habituais, do hardcore da época e que traziam letras mais pessoais e melancólicas. Voltando aos anos 90, quando as coisas tomaram uma direção mais juvenil depois do Nirvana, as bandas que faziam sucesso no mainstream tinham um som bem parecido com as do midstream ou do underground. Dessa época, provavelmente a que mais alcançou sucesso comercial, aclamação da crítica e uma base de fãs sólida foi
o Weezer. A banda do tímido, porém caricato Rivers Cuomo conseguiu um contrato com a Geffen para lançar seu primeiro álbum, gravadora que lançou o Nevermind do Nirvana alguns anos antes. No começo eles não eram bem recebidos pela galera indie, chegando a ser criticados pelo Stephen Malcolms do Pavement, que disse algo como: esses caras são indie fake, banda de gravadora. Se na galera do rock alternativo eles eram vistos como algo estranho, a galera do punk se identificava mais com eles, principalmente da cena pop punk que estava estourando na mesma época, com bandas como Green Day. E no meio disso tudo, eles também chamavam a atenção para uma galera um pouco mais distante dos holofotes, mas que tinham uma comunidade fiel em volta de bandas como The Get Up Kids, Superchunk, Sunny Day Real Estate e Jimmy Eat World. As paredes de guitarras e as letras com humor depreciativo causaram uma identificação instantânea em quem gostava de rock, mas ao mesmo tempo não se sentia representado pela pegada épica das clássicas bandas dos anos 60 e 70. Durante um curto período de tempo entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, o emo e o indie compartilharam muito do mesmo público, e estética através de bandas como American Football, Death Cab for Cutie, Pedro the Lion e Bright Eyes. Isso começou a mudar quando cada estilo foi ganhando forma em diferentes direções. Enquanto o emo incorporou muito da estética gótica dos anos 80 e da recente cena do new metal, o indie foi para um lado mais cada vez eclético, flertando com esses estilos, desde folk e post-punk até o eletro e rock psicodélico. Dessa forma, o emo se tornou um símbolo geracional bem mais imagético, tanto para os fãs quanto para quem acompanhava de fora. Enquanto no indie era meio cool você se fazer desentendido, dizendo: eu não sou indie, eu curto bandas que ninguém conhece, no emo a galera abraçava todos os gêneros do estilo, formando vários rolês e redes de conexão que literalmente faziam do emo um segmento à parte na música popular, com seus próprios gêneros, desde Midwest emo até o metalcore. É meio confuso entender essa parte, porque mesmo o indie sendo o que mais trouxe elementos de fora para experimentar, o emo foi o que mais se diversificou em diferentes termos. Tanto que até hoje há muita discussão sobre o que é o real emo. Nesse vídeo eu já falei de várias bandas, mas vai por mim, poderia ter mais um monte, mas para não ficar algo maçante ou palestrinha, foquei naquelas que quando você ouve nome, fala, pode crer, lembro. Então se a gente não falou sobre a banda emo, que é o seu amuleto nostálgico, calma o coração aí, joga o nome dela aí nos comentários, bora achar os fãs de longa data. E esse também é um bom ponto para dizer que a conexão entre o emo e o indie sempre fez sentido, porque mesmo quando os estilos se separaram nos anos 2000, os fãs de cada estilo gostavam das principais bandas dos dois lados. Por isso o Dallas Green tem fãs tanto na sua carreira como Alex on Fire quanto o Syrian Color. Tipo, era super normal alguém dizer minhas bandas favoritas são My Chemical Romance e The Killers. Isso se deve ao que eu disse de capturar de forma orgânica o sentimento de amadurecimento com os dilemas que isso traz. Todo mundo acha uma merda se sentir deslocado justamente na fase da vida onde se forma a personalidade. Tá, mas e hoje ainda rola a união sinistra do emo com o indie? Olha, rola sim, viu? Mas não é tão explícita sonoramente como nos anos 90, mas também não é tão desconexa como nos anos 2000. Vocês estão ligados aí que o emo tá com tudo de novo, né? Machine Gun Kelly, Youngblood, a galera do pop tipo Olivia Rodrigo, Willow, Billie Eilish, tem a volta da Avril Lavigne também. Isso com certeza influenciou o indie. Só que, como eu disse, não diretamente no som. Antes mesmo de rolar esse mais recente emo revival, uma galera já falava que o Car Seat Headrest era o herdeiro direto do Weezer, que eles uniram novamente o emo e o indie. Se o Car Seat Headrest deu uma sumidinha, outros nomes surgiram para ocupar esse lugar. Entre eles, uma referência bem ao lado melancólico do emo, com um som mais puxado pro indie, é a Phoebe Bridgers. Ela faz um indie folk com elementos de pop rock, mas traz nas letras todo o caráter confessional do emo, desde comentários aleatórios, do tipo que você encontra em um livro de bolso, até memórias pessoais de momentos difíceis emocionalmente. Da mesma forma, os caras do Turnstile fazem um post-hardcore que tem chamado a atenção tanto dos hipster quanto dos emos. Além deles, tem uma galera como Dogleg, Soccer Mommy, Osso Osso e Bia Badubi. Isso sem contar com bandas mais estabelecidas já faz um tempo, tipo The 1975 e 21 Pilots.
O indie e o emo têm muitas coisas em comum e entre essas coisas está o apego nostálgico pelos anos 90 e 2000. Ao mesmo tempo que são estilos que se pautam pelos dilemas dos jovens das diferentes gerações, sempre se reinventando em linguagem e às vezes se encontrando sonoramente. Pra gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indie com a sua própria contribuição. A chave Pix do canal é minutoindie@gmail.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.